जगत्पति गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य कृष्ण देवी सत्यवती। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौरभक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, no, today, tomorrow, no problem. So we'll translate. Okay, translate. We put this because it will come in way, then obstacles will come. We put this side. Other it will come in way, obstacles. You're watching there or obstacles. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Pashtutara Satmad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Pashtutara Satmad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lord Nitya Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakat Siddhar Goswami Maharaj, and all Vaishnavis, and present to all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Prestão. Oh, everybody come, Bija, come here. Young boy, come here. Todos, por favor, venham aqui. Nitya Prestão no Pada Satarachat Shila Bhakti Vedanta Shila Bhakti Goswami Maharaj. Don't back, come. Nitya Prestão no Pada Shila Bhakti Vedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Também minha reverência, Nitya Prestão no Pada Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shila Guru Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakat Goswami Maharaj. A todos os devotos sênios, Vaishnavas e Vaishnavas. Hey, Ramachandra, sit down here. Don't want to listen, but I have by force. Você não quer ouvir, mas eu forço. Vem aqui, senta aqui. Another boy here. Hey, Gokula, come. Come here, sit down. Come. Vem aqui, Gokula, por favor. So yesterday we also very nicely celebrate. What is your parents' day? Lochan Das Thakur. We also discussed Lochan Das Thakur life history and his contribution. Ontem a gente celebrou também o desaparecimento de Sri Lochan Das Thakur. A gente falou sobre a história da vida dele, sobre a contribuição dele. Lochan Das Thakur, he took Harinam Diksha from his Guru, Narahari Sarkar. Então, Lochan Das Thakur ele tomou a iniciação Harinam Diksha do seu Guru, que se chamava Sri Narahari Sarkar. Narahari Sarkar was so much great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Narahari Sarkar, o Guru dele realmente era grande devoto do Sri Chaitanya Mahaprabhu. So what kinds of Guru or what kinds of disciple? You may understand. Podem entender, né? Que tipo de Guru, que tipo de discípulo eles eram. Narahari Sarkar, he also so many glorification about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Narahari Sarkar,
Ele glorificou muito o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And especially he also glorified Chaitanya Mahaprabhu's Prakat and Aprakat Lila Katha. Especialmente ele glorificou tanto os passatempos de Mahaprabhu manifestos e manifestos, Prakarta e Aprakarta. But just I tell you little bit simple philosophy. Krishna Lila and Gaur Lila always going on. And any Brahmandas, this Lila is going on. Adavadhi sei Lila kare Gaura Rai kono kono Bhagavan dekhi bari pai. Those are very extreme fortune living entities. They can direct darshan to Gaur Lila, which is going on in any Brahmanda. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho de filosofia, é que na verdade os passatempos de Mahaprabhu e de Krishna, Gaura Lila e Krishna Lila, eles estão sempre acontecendo em algum universo material. Então, essa Lila de Mahaprabhu, sim, está acontecendo agora em algum momento, em algum universo. So that means Gaura Lila is going in this material world, in a Brahmanda. And same also Krishna Lila going in Vrindavan, Aprakat Vrindavan, unmanifested Vrindavan. Então, a Gaura Lila, os passatempos de Mahaprabhu estão ocorrendo neste mundo material, em algum universo. E ao mesmo tempo, também os passatempos de Krishna, eles também estão acontecendo no mundo espiritual e manifesto, Aprakarta Goloka Vrindavan. Because Krishna manifests all his Lila, or Chaitanya Mahaprabhu manifests all his Lila with his Achinta Shakti, inconceivable potential, Achinta Shakti. Tanto Krishna quanto Mahaprabhu, eles manifestam seus passatempos através da potência inconcebível que eles têm, a Achinta Shakti. At a time, two Lilas is going on, Prakat Lila and Aprakat Lila. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, a Lila manifesta Prakarta Lila, a Lila nesse mundo, nesse mundo material. E também a Lila manifesta a Prakarta Lila no mundo espiritual, ambas acontecem ao mesmo tempo. Even those who are the devotees of Vrindavan, they also looking, watching Mahaprabhu's Lila. Prakat Lila, how is going on this way. Então, até mesmo os devotos de Vrindavan, eles conseguem ver os passatempos de Mahaprabhu manifestos em algum universo material para Prakarta Lila. Eles conseguem ver isso. That means in Vrindavan, Prakat Golok Vrindavan, gopis, they are looking Lord Chaitanya Mahaprabhu's Lila, how is going on this. Então, lá no mundo espiritual, a Prakarta Goloka Vrindavan, as gopis, elas conseguem ver como que está se dando os passatempos de Mahaprabhu. So maybe your question will help us. All the gopis appear in Mahaprabhu's Lila in the form of many, what is called, and his parikar, such as Srimati Radhika, she appears Mahaprabhu's Lila in the form of Gadadhar Pandit, and Lalita Devi, she appears in the form of Sarup Damodar, and Rupa Manjari, she appears in the form of Rupa Goswami. So how they also looking? Well, at a time they can manifest many forms. At a time they are staying in Gopish form in there. Also at a time, here Mahaprabhu's Lila, they also assisting. Você pode se perguntar, mas como que isso pode acontecer, né? Que as gopis estão lá no mundo espiritual e vendo também ao mesmo tempo os passatempos de Mahaprabhu ocorrer. Afinal de contas, as mesmas gopis, elas se manifestaram na Lila de Mahaprabhu, como, por exemplo, Srimati Radhika se manifesta como Gadadhar Pandit, Lalita Devi se manifesta como Swarup Damodar, Rupa Manjari se manifesta como Rupa Goswami. Então, como isso é possível, né? Na verdade, sim, é possível, porque ao mesmo tempo, esses associados do Senhor, eles manifestam várias formas. Então, as gopis estão lá no mundo espiritual e ao mesmo tempo elas têm essa outra forma que elas também estão ajudando os passatempos de Mahaprabhu. So just I also, Narahari Sarkar very nicely glorified about how gopis in Aprakat Golok Vrindavan, transcendental world, they are watching Mahaprabhu's Sannyas Lila. Yesterday I also very briefly explained how Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Então, Srinarahari Sarkar ele explica como as gopis, estando lá no mundo espiritual, a Prakarta Goloka Vrindavan, elas estão observando e vendo o passatempo de como Mahaprabhu toma sannyas. Ontem eu expliquei um pouco sobre isso. There are gopis, they are watching Mahaprabhu the sannyas, how Mahaprabhu took sannyas. And saffron cloth, dole, kopin, danda, common dole, that is called sannyasis, and what is called ingredients, holding danda, tridanda, and also danda, common dole. Common dole means that is called water pot. Kambal means
blankets. Eh? Então, as gopis lá no mundo espiritual, vendo Krishna, Mahaprabhu, né, desculpa, tomar sannyasa, e aí elas veem, né, como assim, né, ele tem todos esses itens que um sannyasi tem. Por exemplo, a roupa de cor açafrão, também ele usa essa dor kopir, que significa dor kopir é a tanga, né, tipo, sannyasa, é tanga que fala? E aí também tem danda, né, danda, também tem kamandala, que é o pote de água, o kamal, que é o cobertor, etc. So now, one Sakhi called out another Sakhis in Aprakat Vrindavan. Aí uma Sakhi, uma amiga, vai e chama a outra amiga, lá no mundo transcendental, para Karta Goloka Vrindavan. Pasati Sakhi, Bhutali. So one Sakhi in Aprakat Goloka Vrindavan, that means one Gopi. She told to another Gopi. Então uma Gopi lá no mundo espiritual, para Karta Goloka Vrindavan, falou para outra Gopi. Just you remember, Gopi they are staying in the up and Mahaprabhu Lila is going in there. At the first floor, Gopi are standing and down, Mahaprabhu Sannyas Lila is going on. Então é como se fosse as Gopis estivessem olhando o Mahaprabhu de cima, como se elas estivessem no primeiro andar e vendo os passatempos de Mahaprabhu que estariam acontecendo tipo no térreo. You understand? Entende? So Gopi, one Gopi indicate to another Gopi, Pasati Sakhi and Bhutali. His Sakhi, oh my friend, look, in this material world, Shetadip Dham, how our beloved Krishna performing sweet Leela. Aí uma amiga diz para outra, ó minha amiga, veja como o nosso querido Krishna está fazendo doces passatempos no mundo material. Please come out from your room and look, our beloved Krishna, he performs sweet Leela in Shetadip Dham, Navadip Dham. Sai do seu quarto e veja, ó amiga, o nosso amado Krishna, ele está fazendo doces passatempos em Shetadip Dham, Navadip Dham. Then all the gopis, they came out from their room and just also are watching. Just I told, in the first floor, and from the balcony, they are also looking. How is going on this way? Então as gopis, elas vão sair dos seus quartos e elas estão olhando pela varanda, assim, elas vão na varanda e olham. Oh, nossa, como está acontecendo esses passatempos? So one Sakhi, my gopi, she also indicate, no? They are beloved Krishna. Now he takes sannyas. Então uma gopi vai falar para outra, vejam, nosso amado Krishna, ele tomou sannyas. Look how is very beautiful nice his sannyas form. Olha que forma linda dele de sannyas. He shaved his head. Ele raspou a cabeça. Before when he was with us, Krishna, very nice, beautiful, blackish, crawling hair. Antes, quando Krishna estava com a gente, ele tinha um cabelo enrolado muito bonito, negro. And now he shaved his head. No hair. E agora ele não tem mais cabelo, ele raspou a cabeça. And he keeps the sikha. Ele está usando uma sikha. And putting tilak in his tilak marks in his 12 tilak marks in his body. E ele está usando 12 marcas de tilak em seu corpo. And very interesting thing, look. He takes very nice, beautiful saffron cloth. Que interessante, ele está usando uma roupa açafroada. Before he was blackish, now he is completely a golden complexion. Antes ele era preto e agora ele agora ele é muito dourado. Just he changed his complexion. A cor da pele dele mudou. But he is our beloved Krishna. Mas ele ainda é o nosso amado Krishna. How do you know? But look, his eyes, nose, hand, mouth is same. Mas como é que você sabe que ele ainda é o mesmo Krishna? Olha, o olho dele ainda é o mesmo, o nariz, as mãos, ainda é igual. Understand? Entende? That time was not plastic surgery. Naquela época não tinha cirurgia plástica. Look, just he changed his complexion. A única coisa que mudou foi a complexão dele, a cor da pele dele. When he was with us in Golok Vrindavan, Aprakat Golok Vrindavan, then his blackish complexion. O ano que estava com a gente em Goloka Vrindavana, ele era preto. Now he Shetadip Dham, Navadip Dham. His golden complexion. Mas agora em Shetadip Dham, Navadip Dham, ele é dourado. Dourado de pele. Look how is beautiful his effulgence, all the body's luster and illuminated all that direction.
Veja que linda essa cor da pele dele, esse lustre, esse brilho que emana, ilumina em todas as direções. They're the one going very nicely glorified about Chaitanya Mahaprabhu's luster. How is so much what is called effulgence coming from his body, from his golden complexion. Então, essa cor que começa a glorificar de forma maravilhosa o brilho que emana do corpo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, da cor dourada dele, como que é um lustre, um brilho maravilhoso que ilumina todas as direções. As 4 direções. Very nice, beautiful his eyes. Ele tem os olhos lindos. But his eyes now completely half open, as like the lotus petals, little bit open, not completely. Então ele tem os olhos entreabertos, como se fosse assim, uma flor de lótus, né, cujas pétalas ficam entreabertas assim, não totalmente abertas. Look, the eyes of lotus also tears rolling down, as like dropping one pearls. E veja nos olhos de lótus dele, ele tá, lágrimas escorrem de seus olhos, como se fossem pérolas que caem uma a uma. And he chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhuyu kanakabudatu sankirtana vitaru. Ajanulambita bahu. Look, Sakhi, our beloved Krishna. Now he took sannyas. How he also raised his lengthy hands. E ele canta os santos nomes Hare Krishna. Veja, minha amiga, agora nosso amado Krishna, ele aceitou o sannyas. Ele ergue seus braços bem longos. And when he was with us in Golok Vrindavan, he always manifested his 3-fold, the Tribhanga Lalit. Quando ele estava com a gente em Goloka Vrindavana, ele sempre ficava com o corpo assim curvado em 3 partes. Tribhanga Lalit. But now he Navadvip Dham is completely straight and sorry. Mas agora, em Navadvipadam, ele está sempre assim, reto. We don't know where is his flute. Where did he keep? Onde que ele está guardando a flauta dele? A gente não sabe. Where is his flute? Cadê a flauta? Where is peacock feather on his head? Cadê a pena de pavão que ele usava na cabeça? Passati Sakhi. Look. Krishna form, when he saw Varaha Pira Natapara Bopu Karnakarikaram, Bibrata Vasu Karkavasing Vajintamalam, Randrana Vena Radharshudaya Purane Gopavrindai, Bindaranam Sapadaramanam Pravishadigdikirti. Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami Pad, very nicely glorified about Krishna's beautiful form. No chamado Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad glorifica belíssimamente, né, a forma de Krishna. That means Krishna, he was with us in Vrindavan, he 3-fold, that Tribhanga Lalit, and he keeps the peacock feather on his turban. Ou seja, Gopis diz, né, quando Krishna estava com a gente em Vrindavan, ele sempre tinha o seu corpo curvado em 3 partes, assim, né? Ele era todo assim curvo e também ele tinha uma pena de pavão na cabeça sempre. And he always keeps flute on his lips. E ele também sempre estava com a flauta nos seus lábios. And very nice, beautiful dancing, romantic dancing eyes. Ele tinha uns olhos assim que ficavam dançando, muito românticos. And that time he also captivated the heart of all the living entities. E assim ele cativava o coração de todos os seres vivos. So saying Bharhat, and also Krishna decorated with a very nice, beautiful garland of Vajanti Mala. E Krishna também estava sempre decorado com uma belíssima guirlanda, Vajanti Mala. And also decorate with very nice, beautiful, gorgeous silken cloth. E Krishna também usa uma roupa de seda muito pomposa, muito bonita. But in Navadvip, no silken cloth. Ele usa uma roupa muito bonita de seda, mas em Navadvip ele não está usando essa roupa de seda. Now he took sannyas, and what is his cloth? Serpent cloth, very simple cloth. E agora ele tomou sannyasa, a roupa dele é bem simples. We don't know where is his flute, where is peacock feather. A gente não sabe, cara, onde que está a flauta dele, nem a pena de pavão. Look, that Krishna form and Gauranga form, sannyas form, how beautiful, who can compare? Nossa, veja, a forma de Krishna, mas essa forma de Mahaprabhu é muito linda, quem pode comparar? That God said, yes, this form is very beautiful.
Aí outra gopi fala, realmente essa forma essa forma aí é muito bonita. He takes sannyas, saffron cloth, and so many, and his luster, and effulgence, completely illuminated the four directions. Sim, agora ele tomou sannyasa, usa essa roupa açafrão, e ele tem um lustre, um brilho dourado que ilumina totalmente as 4 direções. And all kinds of 8 ecstatic mode symptoms manifest in his body. E o corpo dele está manifestando os 8 tipos os 8 sintomas de êxtase, amores estáticos. Like a romancha, compasru, vaigorna, and in this way. Look how is beautiful this form. We have never seen here. Então, como por exemplo, arrepio, tremor, lágrimas, mudança de cor. A gente nunca viu isso aqui. So once okay, the glorify about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Very nice, beautiful form sannyas. Então, Masaki ela vai e glorifica a belíssima forma de Krishna como Mahaprabhu tomando sannyasa. What they say? What is that? Some just I forget. Tam pranamami cha Sri Sachi Nandana. Tam pranamami cha Sri Sachi Nandana. How Sachinandan Gaur Hari manifest is very nice, beautiful form in Navadvividham. Vamos essa canção que fala tanto pranamamente a Sri Sachidananda, como explica que a belíssima forma de Mahaprabhu que aparece em Navadvividham. When he chants these holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then his throat completely what? Choked. Quando ele canta esses santos nomes Hare Krishna, a garganta dele fica totalmente embargada. Ujjalavaranam Gauravaradeham Vilasita Niravadi Bhava Videham Tribhuvana Pavana Kripayalesam Tam Pranamami Cha Sri Sachitanaya Radagada Antara Bhava Vikaram Durjanata Durjana Nada Visalam Bhava Bhaya Vanjana Karana Korunam Tam Pranamami Cha Sri Sachitanaya Arunambaradhara Charu Kopalam Indu Vinindita Nakachaya Ruchiram Jalpita Nija Guna Nama Vinodam Tam Pranamami Cha Sri Sachitanaya. Sri Sachitanaya Master. How is Lord Chaitanya Mahaprabhu's beautiful? When he chants holy names, then all the ecstatic symptoms manifest in his heart. Esse Ashta Kamshishati Tanayasta descreve essa belíssima forma do Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ele, quando canta os santos nomes, o que acontece? Os 8 sintomas de êxtase se manifestam em seu corpo. And especially here also explained, Arunambaradhara Charu Kopalam Indu Vinindita Nakachaya Ruchiram Jalpita Nijaguna Nama Vinodam Tam Pranamami Cha Sri Sachidananda. Arunam, Arunvaran Vastra means his cloth very nice, beautiful, saffron color. Então aqui nesse verso diz como que a cor da roupa dele é Aruna, significa essa cor açafrão. And very nice, beautiful cheeks. E as bochechas dele são lindas. And also so much effulgence coming from his nails, finger nails. As unhas dos dedos dele brilham muito. That means to defeated the beauty, the rays of the full moon. E até mesmo derrotam o brilho da lua cheia. And he chanting his own sweet name. E ele está cantando seus próprios doces nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now coming in this way, that Gopi so many glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu's sannyas form, how Lord Chaitanya Mahaprabhu chanting holy names and dancing and singing. Então essa Gopi ela glorifica muito a forma de Mahaprabhu como um sannyasa, como que ele canta os santos nomes, dança. So that means that Gopi so many glorifies about Krishna's
sannyas lila, Devani Chaitanya Mahaprabhu. Então essa golpe glorifica muito a sannyasa lila de Krishna. Na verdade é a lila de Mahaprabhu. Then another gopi told, hey, what do you glorify to about him, about his sannyas? A outra golpe vem e fala assim, ei, o que você está falando aí de Krishna, da lila, do passatempo dele como um sannyasa? How possible to take sannyas? Como que é possível que Krishna aceite sannyasa? Our beloved Krishna, he can't take sannyas. Nosso amado Krishna, ele não pode aceitar sannyasa, não. Completely lusty person, chasing behind us. Ele é cheio de luxúria, fica correndo atrás da gente. Always joking, laughing with us. Sempre brincando com a gente, mexendo com a gente. And he performs Ras dance with us. Ele também faz a dança da raça conosco. He plays the flute at midnight. Toca flauta meia-noite. And he calls to us. Chamando a gente. Nisamma Gitam Tadananga Vardhanam Brajastriyo Ajagnu Uttama Alakshito. Sukadeva Goswami passed midnight, Krishna played the flute, then all the gopis, they run towards Krishna. Como Sukadeva Goswami Pada diz que à meia-noite Krishna tocava flauta e todas as gopis vinham correndo para Krishna. But this very powerful, the sound of the flute. This only one sound coming. What is that? Klim. Kalam Jagu Bam Bam Disa Manoharam. Krishna plays the flute, only one sound. What is it called? Klim. Kala-i-ma. Então realmente o som da flauta é muito poderoso. E o som que a flauta faz, na verdade, é apenas um, né? Que é essa palavra klim, né? Que é formada por essas sílabas, né? Kala-i-ma, But all the gopis are thinking, Krishna is calling my name. Mas aí cada golpe pensar, Krishna está chamando meu nome. Look, this is mystic power. Krishna plays the flute, or the vibration coming what? Klim. Or this klim enter in the ears of the gopis, then gopis is thinking, just calling my name. Então a flauta emite esse som, klim. Mas as gopis ouvem em seus ouvidos que Krishna está chamando pelo meu nome. Radhe Radhe Boli Murali Dakive Modiyo Isari Namo. Radhe Radhe Boli Murali Dakive Modiyo Isari Namo. Bhaktivinoda Thakur sang this song. O Bhaktivinoda Thakur ele cantou essa canção, né? Dizendo como Krishna's flute, what is singing? Que Only Radhe, Radhe, Radhe. Ele canta, né? O que a flauta de Krishna ela está chamando? Na verdade, Lalite, 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 Viseke, Viseke, Chandravali, Chandravali, Padma, Swaibha. And all the gopis, they also running towards Krishna. Lalite, Viseke, Chandravali, Padma. E aí todas as gopis vão e vêm correndo para Krishna. Then he joked with us also. E aí a gopi diz, e aí Krishna também ficou brincando com a gente. Sagatambo Mahabhaga. Hey gopis, welcome to you. Gopis, eu dou as boas-vindas a vocês. How can I help you? How can I serve you? Como posso ajudá-las? Como posso servi-las? Kim karomi? Sagatambo Mahabhaga. Kim karomi? Welcome. But how can I serve to you? How can I help to you? Sejam bem-vindas. E como posso servi-las? Como posso ajudá-las? You are very young. You São tão novinhas. and ladies also. You have to return back to your home. E além do mais, vocês são mulheres. Então vocês têm que voltar para casa. Rajanesa Goro Rupa Goro Satta Nisevana. This is midnight. So ladies should not stay with brahmachari. É meia-noite e as mulheres não devem ficar com os brahmacharis essa hora. Krishna told I am pakka brahmachari. E eu sou um brahmachari dos bons mesmo. But you are very young, Sumadhama. You are very beautiful and attractive. So should not stay here. As soon as you go back to your home. E vocês são novinhas e muito bonitas, atraentes, então vocês não devem ficar aqui, vocês devem voltar para suas casas. If you say, I have come here to visit the forest. Mas vocês podem falar, vocês vão dizer que vieram aqui ver a floresta, né? Then Krishna, no. This is night time. Many ferocious animal in the forest, so you should return back to home. Mas mesmo assim Krishna diz, não, mas agora é a noite, tem muitos animais perigosos aqui na floresta, vocês têm que voltar para casa. And especially I am pakka brahmachari. E além do mais, eu sou um papa brahmachari, um brahmachari bom. Understand? Mesmo.
And fire and ghee cannot keep together. E não dá pra deixar junto o fogo com o ghee. This is true. Não é verdade? Fire and ghee. O ghee e o fogo. Then also a big fire will come, big flame will come. Deixar os dois juntos, o fogo vai, as chamas do fogo vão aumentar muito. Our scriptures explain this way. So Krishna said, so you have to return back to your home. Então, as escrituras explicam isso. É por isso que Krishna disse então para ela: vocês têm que voltar para casa, ó gopis. Then Gopi, they become very upset. You called to us, and now you are saying go back. Why did you call to us? As gopis ficaram tristes lá, mas foi você que chamou a gente aqui e agora está mandando a gente embora, por quê? Then coming in this way, finally Krishna performed Ras dance with the gopis in Vrindavan. E aí, por fim, Krishna acabou fazendo a dança da raça com as gopis em Vrindavan. That is very confidential. Isso é algo muito confidencial. And even Krishna's particularly in Vrindavan, any Brajavasi, they could not realize that Krishna performed Ras dance with the gopis. Na verdade, quando Krishna estava fazendo seus passatempos no mundo aqui manifestos para Kapila, nem mesmo os Brajavasis, nenhum Brajavasi sabia que Krishna fazia a dança da raça com as gopis em Vrindavan. Because this is very confidential. Because this Leela is performed by Yogamaya. Bhagavan Gita Ratri Saradut Pallu Mallika Rantu Manas Chakri Yogamaya Nupasritam. That means Krishna, he performed this Leela, actually his own Yogamaya. No one can understand. Isso é muito confidencial e realmente quem que faz esses passatempos para Krishna é Yogamaya, sua potência interna. Ninguém consegue entender. For this regard, any Brajavasi, they never complain to Krishna. Por isso que nenhum Brajavasi nunca reclamou de nada com Krishna sobre isso. But some they guess. Mas alguns Brajavasis, assim, eles achavam que tinha alguma coisa acontecendo. As like Jatila, Kutila, kut. Por exemplo, Jatila e Kutila, que ficavam kut falando por aí. Okay, now coming in this way, so Gopi told, now we beloved Krishna. And he took sannyas, he told so much glorification about him. Então, That Gopi told, that the first Gopi, he glorified about Chaitanya Mahaprabhu sannyas Leela. então a primeira Then another Gopi saying, you glorified our beloved Krishna sannyas Leela. Então, uma Gopi estava glorificando a lila de sannyasa de Krishna, né, que era Mahaprabhu. Aí outra Gopi falou, você estava glorificando a sannyasa lila de Krishna? How possible this stupid nonsense guy will take sannyas? Como é possível que esse cara idiota aceite sannyasa? One Gopi, heavy chastisement. How possible Krishna will take sannyas? Aí essa Gopi, ela falou assim, de forma severa mesmo. Como é possível que Krishna aceite sannyasa? He always runs behind to us, chasing behind. Ele está sempre correndo atrás da gente. Or you are saying he took sannyas? E você está dizendo que ele aceitou sannyasa? Yes, look, he's a pain. Sim, olha aí. Remember, that Gopi in where? First floor, on the balcony. Our Mahaprabhu's Leela, Setati, where is going? Down. Look, Pasati Sagi, at present tense. Look, our beloved Krishna, same. Então lembre-se, as Gopis estão no primeiro andar, na varanda. E os passatempos de Krishna, de Mahaprabhu, desculpa, em Setadip e Navadip estão acontecendo como se fosse assim no térreo. Então as Gopis lá em cima na varanda, ela fala para outra, ei amiga, olha aí. E o verso está bem no presente, essa palavra, tipo, olha aí. That time that Gopi, no, he did not take sannyas, impossible. Mas a outra Gopi diz, não, é impossível que ele tenha citado sannyasa, é impossível. Hey, look his saffron cloth, very nice, beautiful. Saffron cloth. Mas a outra fala, você não está vendo que... That's called Arun Basan. Arun Basan means before sun rays coming. That time, that side is your western side, eastern side completely illuminated with the very nice, beautiful, what is called? Saffron color. Então, aí a outra Gopi fala assim, você não está vendo essa cor da roupa dele, essa cor, açafrão de sannyasa? Não está vendo? Porque na verdade o sannyasa usa essa roupa, né? Arun Vasan, que é essa cor Arun, que é açafrão, é aquela cor de assim, quando o sol vai nascer, aí o leste inteiro ficou com aquela cor assim, bem rosinha assim, então é essa cor. That is called the Goiric version. Understand? Very nice, beautiful pink color,
Spring. Então isso se chama Goirik Basa, que é essa cor assim rosinha, muito bonita. Huh? Essa roupa assim. Look, he is now very nice, beautiful is for. Veja que linda a forma dele agora. Then one Gopi told, actually this is not his Goirik person, there is not his pink color, not his saffron color. Mas a outra Gopi vai falar, mas essa roupa aí não é Goirik Basa, não é essa roupa rosinha de açafrão de sannyasa não. No. Não é de sannyasa? Não. Actually, when you did Ras dance with him in Vrindavan, O que aconteceu foi o seguinte, quando a gente fez a dança da raça com ele lá em Vrindavana, then we also dancing, singing with him. a gente ficou dançando e cantando com ele, né? So much perspiration coming from our body. E a gente ficou suando muito. In our chest, kumkum, completely color our clothes. E o que acontece? O vermelhão, o cúmculo dos nossos seios, ele deixou nossa roupa toda colorida. And that cloth later will change and throw in Vrindavan. E aí quando a gente trocou de roupa, a gente jogou aquela roupa fora, lá em Vrindavana. And now he took that cloth, our cloth. E agora ele pegou, foi aquela nossa roupa. And you are thinking this is saffron cloth. No, that is our chest kumkum color. Você tá achando que essa cor aí é açafrão e tal, mas na verdade, essa cor aí é na verdade do cúmculo que a gente estava usando. Because he's so much attached with us, he can't survive himself. Ele é tão apegado por nós que ele nem se aguenta. So for this regard, he took our clothes which was made with our chest kumkum. Então é por isso que ele apanhou nossas roupas que estavam coloridas com o cúmculo, com esse pó vermelhão dos nossos seios. Vrindavan Vihari Lal. Then what happened? Very deep. I will not tell to you. You may not understand. Only mundane conception will come. E aí o que aconteceu depois, eu não vou contar mais porque eu sou muito profundo, muito confidencial. Talvez vocês vão acabar tendo uma concepção mundana. Assim, Why I am saying this glimpse? I am saying this. How Narahari Sarkar so much glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Even Gopis, they become very surprised and attracted, taking darshan of Lord Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Então estou dando só tipo uma amostra para vocês, um vislumbre disso, de como Narahari Sarkar explica isso, como as Gopis ficaram maravilhadas ao ver a belíssima forma de Mahaprabhu de sannyas. So Narahari Sarkar, he mostly glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Gaura. For this song, that is Manre Kahana Gaura Katha. Oh, my mind always glorify about Mahaprabhu's Katha, Gaura Katha. Na maior parte das vezes, Narahari Sarkar, ele glorificava Mahaprabhu, por isso que ele canta aquela música, né? Manare Kahana Gaura Katha. Obviamente, sempre glorifica o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Because without absorbing Gaura Sundar, any method, he cannot realize Radha Krishna's Madhurya Prema Lila Katha. Porque se a gente não se absorver em Gaura Sundara, no Senhor Chaitanya Mahaprabhu, não vai ter nenhuma outra maneira da gente poder realizar esses passatempos Prema Madhurya de Radha Krishna. So for the Prabhupada Saraswati path, very clearly explained. And Aradhito Navanam Vrindavanavate, Naradhito Navanam Vrindavanavadure, Aradhito Dijasuta Brajanagaraste, Naradhito Dijasuta No Tabeha Krishna. Aradhito Navavanam. One who worships Navavanam, Navadivdham, he can attain to Vrindavan Dham. Então, por isso que Prabodhananda Sarasvati ele é bem claro mesmo nesse verso, né, que começa com Aradhito Navavanam. Ele diz, aquela pessoa que adora Navavanam, significa Navadip, essa pessoa que adora Navadip, ela vai poder alcançar Vrindavan. And Aradhito Navavanam, if you not worship in Vrindavan, Navadivdham, any method, he cannot attain Vrindavan Dham. E se você não adorar Navadvipadam, não tem nenhuma maneira de você poder alcançar Vrindavan. Aradhito Dijasuta. If you worship Sachinandani Gaur Hari, then you attain Krishna, who is the beloved of the gopis. E se você adorar o Senhor Sachinandana Gaura Hari, você vai alcançar Krishna, que é o amado das gopis. Aradhito Dijasuta. If you not worship Sachinandani Gaur Hari, any method, you can attain to Krishna. E se você não adorar o Senhor Sachinandana Gaura Hari, não tem nenhuma maneira de você conseguir alcançar Krishna. That conclusion is that first you
worship Navadvip Dham and Navadvip Chandra Sachinandana Gaur. A conclusão é que primeiramente você deve adorar Navadvipa Dham e Navadvipa Chandra Sachinandana Gaura. If you completely, absolutely surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu, automatically and Krishna Prem, Radha Prem will manifest in your heart. Se você se render completa e absolutamente aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Gaura Hari, automaticamente Radha Prema vai se manifestar em seu coração. And for this regard he says, Gaura Prema Rashar Nave Sitarange Jiva Dube Se Radha Madhava Antaram. One completely absorbed in the Gaura Prem. And Gaura Prema Rasha Arnab. Arnab means ocean. The ocean of Gaura Sundar. And the ocean of the divine love of Gaura Sundar, then automatically you will be very near and dearest of Radha Madhava and Krishna. Então por isso que se diz, né? Gaura Prema Rasranava. Se você se submergir completamente nesse oceano de Gaura Prem, aí você vai virar um associado muito querido de Radha Madhava. So try to how to absorb Chaitanya Mahaprabhu. Jatha Jatha Gaura Padar Vinde Vinde Bhuvat Kritapunna Panja Tatha Tatha Sarvidhi Akasmat Radha Padambujo Sudhamburasi. Jatha Jatha Gaura Padar Vinde. If you completely surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then automatically Radha Prem will manifest in your heart. Então, busque sempre se absorver completamente no Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E se você se render completamente aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, automaticamente Radha Prema vai se manifestar em seu coração. So who is Chaitanya Mahaprabhu? Actually Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of divine couple Radha and Krishna. Mas quem é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Ele é diretamente a forma combinada de Radha e Krishna. And actually his inner side is your outer side Radha or inner side Krishna. Na verdade, externamente ele é Radha, internamente ele é Krishna. So for this guy Jiva Goswami says Antar Krishna Bahir Gaura. Por isso que Jiva Goswami diz isso aí. Antar Krishna Bahir Gaura. Por dentro Krishna, por fora Gaura. That's it. That means Srimati Radhika completely covered Krishna's whole body with her own complexion. But one thing, Radharani's complexion, Srimati Radhika's complexion and hers are the same. Deha Dehi Veda Nasti. They are not different. Herself and her complexion. Então, Srimati Radhika envolve completamente Krishna com a sua compleição, nessa cor dourada, a compleição de Srimati Radhika. Mas ele tem uma coisa aí, que não há diferença entre o corpo de Srimati Radhika, a compleição dela e ela mesma. Não há essa diferença. Look, condition soul. Our body and soul different. Para uma alma condicionada é diferente, assim, o corpo da alma condicionada e a alma é diferente. But Bhagavan, his soul and body is what? Same. Mas para Bhagavan, a alma dele, o corpo dele é a mesma coisa. Sachidananda. Ambos transcendentais, Satchidananda. All is transcendental. Aprakita, Dibba. Tudo nele é transcendental, divino. So that means outside face complexion, that means Srimati Radhika herself. Então significa que essa compleição dourada externa de Mahaprabhu é a própria Srimati Radhika. And Srimati Radhika, she completely covered Krishna's whole body. E ela encobre completamente o corpo inteirinho de Krishna. Why? Mas por quê? Just tell one very nice, beautiful story in our Shastra explain. Vou contar para vocês uma história muito bonita que está descrita nas Escrituras. In transcendental world, Goloka Vrindavan. No mundo transcendental, Goloka Vrindavan, Radha and Krishna, they are meeting very nice, beautiful, confidential place in Kunja. Radha e Krishna estavam juntos se encontrando num Kunja muito confidencial. Understand? On the bank of Jamuna, Radha and Krishna, they are meeting together. As margens do Jamuna, Radha e Krishna se encontravam. Lover and beloved, Priya Priyaju, both they are speaking sweet words. Amado e amante juntos, um casal, falando coisas muito doces um para o outro. Both are looking they are face to each other. Estavam se olhando o rosto um do outro. Understand?
They are not looking other things, just their two eyes, them are four, one, and looking to each other. How is beautiful they are all. Eles não estavam olhando para nada mais. Os olhos deles, os 4 olhos, eram um só, olhando um para o outro. Que linda forma eles tinham. And both they glorifies to each others. E cada um estava glorificando o outro. Krishna glorifies to Srimati Radhika, Radhika glorifies to Krishna. Krishna estava glorificando Srimati Radhika e Srimati Radhika glorificando a Krishna. Understand? As like in this material world, mundane, lover, beloved, or boyfriend, girlfriend, speaking to each other. E nesse mundo material, um casal, né, um namorado, uma namorada, amada e amante ficam assim falando as coisas assim pro outro. Understand? What they say? How your beautiful eyes, nose, hands. O que eles falam? Né? Ai, seu olho é tão lindo, suas mãos, seu nariz, tão lindo. In the same way, transcendental world, Srimati Radhika, she glorifies to Krishna, or Krishna glorifies to Radha. Então, da mesma forma, no mundo transcendental, Srimati Radhika glorifica Krishna e Krishna glorifica Srimati Radhika. But try to understand, they are both glorifications are perfect. Are here the lover and beloved, mundane person, boyfriend, glorification, that is what? Only a cheating propensity, that is not true. Mas a glorificação, tem que entender, a glorificação que Radha e Krishna fazem é perfeita mesmo. Agora, a glorificação que a amada e a amante, um casal, fazem um pro outro aqui nesse mundo, na verdade não é só uma tendência a enganar, não é verdade. Maybe your question will come, why? Why not? Você pode perguntar, como assim, por que não? Why not this is not perfect? Because everything is here, vikarsil. Vikarsil means? Manifestation. Vikarsil. Então, aí Transformation. você pode se perguntar, mas por que na verdade? Porque na verdade nesse mundo tudo é vikarsil, nesse mundo tudo se transforma sempre. Is it true? All our limbs and body and everything is, every second, every moment is what? Vikar. Vikar means transformation. Porque a cada segundo, tudo no nosso corpo, cada parte do corpo, tudo está sempre se transformando. Not good things coming, always bad things coming, all our senses. E dos nossos sentidos sempre resulta o quê? Coisa ruim, nada de bom. Bad smell coming from the nose, mouth, ears. Por exemplo, do nosso nariz sai cheiro ruim, da boca também cheiro ruim, dos ouvidos também cheiro ruim. Vikarsi. And everything, every second. Cada segundo tudo assim se transforma, vikarsi. This is true. You try to understand. Verdade não é? Not good things coming from our eyes, nose, mouth, ears. Não são coisas boas que saem dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, nariz e boca. Sometimes your ears budging. Then you do then look at here. Good things are coming, some purse coming. Budging sound? Então você sente às vezes seu ouvido, sei lá, soar assim um som, aí você mexe assim, sai aquela cera, né? Um zumbido, aí você mexe no ouvido e sai aquela cera. Sometimes you are taking the cotton. Then put in the cotton. What things coming? Aí você pega um cotonete e enfia lá no ouvido, aí sai o quê? Você sabe, né? This is true. Verdade ou não? In your bathroom, what is called? What is called? The cotton. Cotonete. Good things are coming or bad things coming. Então, quando vocês limpam o ouvido com cotonete lá no banheiro, o que sai do ouvido? Coisa boa ou ruim? It knows what things coming. Bad things coming, not good. Ou do nariz, o que sai do seu nariz? Coisa boa? In the mouth, lips, what things, not good things. E da boca, dos lábios, sai coisa boa ou ruim? But how you are foolish. But you are also licking. Não saem coisas boas, mas vocês são tão bobos que vocês ficam, ou tolos, vocês são tão tolos que vocês ficam lambendo isso. This plastic bag. Gaur Govinda Maharaj, which is time. How the stupid nonsense. They are licking to each other plastic bag. Que idiotice, ficar lambendo o saco plástico do outro. What the inside the plastic bag? Stool, urine, plastic. É um saco plástico. O que tem dentro desse saco aí? Tem cocô, xixi, fezes, urina? But how the people
They are completely stupid nonsense, rascal. Como que, They are licking it to the plastic bag. como que as pessoas Who is não, full of stool, urine, bad, lust, anger. como que as pessoas são realmente muito tolas, muito idiotas, não são alguma, elas ficam lambendo esse saco plástico cheio de fezes, urina, luxúria, raiva, só coisa ruim. Eh? Why? Why? Mas por quê? The conditioned soul, they don't know what are the good things. Porque a alma condicionada não conhece a coisa É? boa. They have no idea what are the good things I will get. A alma condicionada não sabe o que é bom e nem onde conseguir o que é bom mesmo. For they are leaking the bad things. Por isso que elas ficam lambendo essas coisas ruins. But now we coming in the Radha Krishna, they are also embracing Krishna. Doesn't know that their bodies were transcendent. Então, continuando a história, Radha e Krishna se abraçando, se beijando, mas não é assim não, o corpo deles é transcendental. Eh? Srimati Radhika or Krishna embracing to each other, kissing to each other. Eh? But the sweet smell coming, sweet nectar coming. Então, Radha e Krishna se abraçam, se beijam, mas isso emana um cheiro maravilhoso, um néctar maravilhoso. Because their body Doce. is Sachidananda, transcendent. Krishna's body also Sachidananda. Isara Parama Sachidananda. Radhika's body also Sachidananda. No any vikar, no any transformation. Então, o corpo de Krishna é transcendental, repleto de conhecimento, bem-aventurança e eternidade, e o corpo de Srimati Radhika também é assim, transcendental, e não há transformação. Because in this material world, everything very quickly also works. And because change and transformation coming. Porque nesse mundo material tudo se transforma, se deteriora, se transforma muito rapidamente. The milk, put in here. After a few hours, the milk will transfer, what you call yoga, and bad smell will come. Exemplo, bota um pouco de leite aqui. Naturalmente, assim, com o tempo, algumas horas depois, esse leite vai virar tipo um iogurte e depois vai começar a cheirar mal. Bad smell, friend. Não vai dar um feder assim? Maybe after 2-3 days, bad smell will throw. Depois de uns 2-3 dias, um fedor muito grande, joga fora esse leite. Because as I'm saying, because in this material world, everything is very quickly vikar. Eu tô falando isso porque Transformation. nesse mundo material tudo se transforma assim muito rapidamente, se deteriora, se transforma. But transcendental world, everything is what? Ever fresh, newly, that's your Navanavanuman. Mas no mundo transcendental tudo é cada vez mais novo, mais viçoso a cada momento, a cada instante. You cannot imagine, there are no any words I tell to you, how this that ever fresh, newly is coming. Eu não tenho palavras para explicar para vocês como que é esse negócio de ser cada vez mais novo e mais viçoso e mais fresco. So that means transcendental world, no, this word of transformation, vikar not there. Então no mundo transcendental não tem isso assim de se transformar ou de se deteriorar, não existe isso. Our body is vikar. Transformation, everything. Nosso corpo sofre essas transformações, tudo, toda hora. No But nosso corpo. transcendental world, everything is like, Navajauvanancham. And Nittam Navayaman. The Sanskrit word is Nitya Navayaman. Nitya means eternally. And Navayaman means ever fresh, newly. Então a palavra em sânscrito para isso é Nitya Navayaman, significa Nitya significa eterno. Navayaman significa que cada vez tudo lá é mais novo, mais viçoso, mais fresco, mais... So for this regard, Radha and Krishna, they are meeting together, embracing, kissing, that is one, that is called the prema rasa shadam. Então Radha e Krishna se abraçando, se beijando, na verdade, eles estão saboreando esse prema rasa. So just I also return back, katha. Chalo. Give up the plastic bag katha. Now coming transcendental katha. Tá, vamos voltar para o Harikata Transcendental, parar de falar sobre o fato de vocês terem que abandonar o saco plástico, vamos voltar para o mundo. You understand plastic bag katha? This body is plastic bag. Entende o que é o... Radha Krishna's body is transcendental. Entende o que é o catar do saco plástico? O saco plástico é esse nosso corpo. So Radha and Krishna, they are meeting together, and both they also glorify to each others how they are beautiful and activities, body, eyes, nose. Então, mas Radha e Krishna, o corpo de Radha e de Krishna são transcendentais. Então eles ficam se glorificando um ao outro, como que eles são, um outro é lindo, corpo lindo, o que eles fazem, as atividades também. In the meantime, Srimati Radhika, she asked to Krishna, "Here Govinda, I want
benediction from you. Aí bem nessa hora assim, Shrimati Radhika pediu para Krishna o seguinte, falou, ó Govinda, eu quero uma bênção. Will you give me or not? You promise. Pode me dar uma bênção? Não, primeiro promete. Then Krishna told, hey Radha, why did you use this word? Aí Krishna falou, Radha, por que você está usando essa palavra? Por que você está falando assim? Everything belongs to you or everything belongs to me. Both are no difference, you and me. Tudo pertence a mim, pertence a você também. E vice-versa, nós não somos diferentes um do outro. Tameti mameti. This is yours, this is mine. This is called these are obstacles of our praying. Essa coisa de você pensar que tal coisa é sua e tal coisa é minha, na verdade gera um obstáculo para o nosso amor. And when prem, love, divine love, that is not tameti mameti. This is yours, this is mine. This is not coming. Quando tem esse amor divino, prema, aí não tem mais essa questão de também momento, né? Isso é seu, isso é meu. Understand? Entende? When this is yours, this is mine, that the obstacles are coming of our love. Então, quando tem isso de isso é seu, isso é meu, isso gera um obstáculo para o nosso amor. Or when you think this belongs to you, or this belongs to me, both are both. This is not yours, this is mine. Both are same. Mas quando você pensa que é seu é meu, que é meu é seu, é igual, aí sim. Do you understand or not? Entendem ou não? Pure love is there, that what you no, tameti mameti. This is yours, this is mine, this one is not coming. Então no amor puro não existe isso de tomete e momento, né? Isso é seu, isso é meu, não existe isso. You understand or not? Estão entendendo ou não? It's like this is whose house? Essa This casa is de... my house. This is whose house? His house. Her house. That's tameti mameti coming. This is not the love. Love means is what? Both are together. Everything belongs to you and belongs to me. Então, por exemplo, essa casa... That means no obstacles. Yours and me. Então, por exemplo, essa casa aqui é de quem? É minha. E aquela casa dela? E aquela outra casa dele? Não, isso é também intimamente. Ou seja, isso é meu, isso é seu, essa divisão. Mas quando tem o amor mesmo, não tem esse tipo de divisão. O que é seu é meu, o que é meu é seu. É assim. You may understand actual love means there no I-ness and no miness. Porque na verdade, no amor não existe coisa, não existe isso de eu e meu. So now Krishna told, hey Radha, why did you say this word? Yeah, I will not give. That means I have something I will not give to you. Because this is not belongs to you. This belongs to me. Então por isso que Krishna diz, Radha, por que você está falando assim? Como se tivesse alguma coisa minha que não é sua, né? Uma coisa que só pertence a mim e não a você. Por que você está dizendo assim? Do you understand or not? If I tell, okay, give these things to me. That means that these things not belongs to me. This is yours. I am asking to give. Por exemplo, se eu te peço alguma coisa, você me dá alguma coisa, significa que a coisa não é minha, é sua, e eu estou pedindo para você me dar. First understand the philosophy. Everything is prem means is inside the Tattva Darshan. Without Tattva Darshan, no love. Então primeiro eu tenho que entender a filosofia, né? Porque dentro do amor, do prema, tem essa concepção da filosofia, Tattva Darshan. Se não tiver esse Tattva Darshan, né, a filosofia, na verdade não tem o amor, prema. Then actually Krishna's tears rolling down. Krishna told you, that means Radha. You are saying this belongs to me, this is not yours. Aí Krishna começou a chorar e falou, Radha, e você está achando que uma coisa que é minha não é sua também? When tears rolling down from the eyes of Krishna, then Srimati Radhika told, hey Krishna, don't worry, just I use this word. Aí quando lágrimas começaram a rolar dos olhos de Krishna, Srimati Radhika falou, não, Krishna, não se preocupe, foram só palavras assim que eu escolhi falar. If you will speak something, to use some words, otherwise what words you will take? Afinal, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que escolher algumas palavras, né? Senão, quais palavras usar? But I want to take from you something. If you promise, you can give. Mas sim, eu quero conseguir uma coisa de você. Se você prometer que vai dar. It's okay, what do you want from me? Tá bom, o que você quer de mim? Perguntou Krishna. Then Srimati Radhika told, at a time, same time, I will also embrace your whole body. A Srimati Radhika disse, eu quero, de uma vez, abraçar o seu corpo inteiro, inteirinho. In this material possible. Isso é possível neste mundo? Chest to chest, back to back, you can embrace. But at the time you cannot, whole body cannot
embracing to each other. Porque a gente pode abraçar alguém assim, peito contra peito, ou então costas contra as costas da outra pessoa. Não dá pra você ao mesmo tempo abraçar o corpo inteiro de uma pessoa. But Srimati Radhika, she told, no. At a time, I will hold your body. And at a time in chest, how sweetness coming from your whole body. I will test. Eu quero, não, Srimati Radhika disse, eu quero ao mesmo tempo abraçar o seu corpo inteiro, saborear essa doçura que vem do seu corpo inteiro, de uma vez. Here, commentary on it. Those who are written the commentary explain. You cannot imagine what kinds of sweetness, madhurya, in the whole the body of Krishna and Srimati Radhika, she is testing. Então, os comentaristas aqui explicam o seguinte, que vocês não conseguem nem imaginar o tipo de doçura que tem no corpo assim, inteiro de Krishna de uma vez, que Srimati Radhika saboreia. For this regard, Krishna says this word. Sri Radha pranamya kidiso baniva. Sadhodjana madhurma kidiso ba madhya. This second word. Sadhodjana madhurma, what is my beauty, sweetness? Always Srimati Radhika, she is testing. Então, por isso que esse verso explica, né? Que Krishna ele quer saber, ele tem essa cobiça, ele quer saber qual é a minha doçura, a minha beleza. Que Srimati Radhika sempre saboreia, ele está saboreando. What kinds of sweetness coming in the heart of Srimati Radhika? Que doçura é essa então que está vindo para o coração de Srimati Radhika? Sarup Damodari quoted the verse. Sri Radha pranamima kidiso baniva. This is the first. Second, what is my beauty, sweetness? Always Srimati Radhika, she is testing. Então, o Sarup Damodara, ele citou esse verso, né? Ele fala esse verso que explica essas cobiças de Krishna. Então, ele fala, Krishna primeiro ele quer saber agora do amor de Srimati Radhika. E depois Krishna quer saber também qual é essa doçura, essa beleza de Krishna que Srimati Radhika sempre saboreia. Or third, when Srimati Radhika, she realizes my sweetness of the God, what kind of realization in her heart? E terceira coisa, né, que esse verso explica, que Krishna quer saber, quando Srimati Radhika ela saboreia a minha beleza, a minha doçura, que tipo de sweetness in her heart? Que tipo de felicidade ou de doçura ela experimenta em seu coração? Realization, eh? Que tipo de realização ela experimenta em seu coração? So now come this second word, on the second region. The one is the Sadhodjana madhurima. Srimati Radhika, she asked Krishna, at a time I will come to embrace, sweet embracing, or your whole body, I taste your sweetness at a time. Então esse segundo ponto, né? Qual que é qual é a doçura que Srimati Radhika saboreia de Krishna? Então Srimati Radhika pede a Krishna, Krishna, eu quero ao mesmo tempo poder saborear o seu corpo inteiro, abraçar o seu corpo inteiro. Actually, those are greedy person. And at a time, how many rasgulla can eat? Quem é muito assim, gosta, muito cobiçoso, assim, ganancioso, gosta de comer, quantas rasgulas uma pessoa pode comer de uma vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, at a time. Take it. Not one by one. What is it? At a time, 3, 4, 5, yeah? Even cannot also move his mouth. And mouth is complete gone. Então a pessoa quer comer várias rasgulas de uma vez So só. much greed. A pessoa tem muita cobiça mesmo, So much taste. muita gula. A pessoa tem muita gula mesmo, ela não come nem assim uma raçagula, depois a outra, ela quer meter na boca de uma vez 5, 6, 7 raçagulas, quantas? E aí fica com a boca tão cheia que mal consegue mastigar e mexer a boca. Ela quer provar tudo ao mesmo tempo, saborear aquele sabor. So much greed will come. That one, no, at a time I will take all rasgulla in my mouth. Tanta gula que ela pensa, eu vou comer todas essas raçagulas de uma vez só. Why you saying it? Because you have just you explain this way. Srimati Radhika, she wants Krishna's whole body's madhurima. Taste to at a time. Srimati Radhika, whole body's madhurima. Então, Srimati Radhika, ela quer isso, ela quer provar, saborear a doçura do corpo inteiro de Krishna de uma só vez. In this material world. And just to give example, because material example very easy to understand. For this God giving, not lacking to be true. Então, vou dar para vocês um exemplo deste mundo material, porque é fácil de vocês compreenderem. Não é assim só para brincar, não, mas é verdade o que eu vou dizer. One lover beloved embrace to each other. What kinds of feelings? What feelings are coming? Quando um casal, né, amado e amante, um casal se abraça, que tipo de sentimento eles sentem? Understand?
What feeling? What that feeling? Why they embrace and tightly hold to each other? No, I will not to free from my way, and I will also not to get out, separate, and to regard tightly. And what kinds of feeling? What kinds of sweetness? What kinds of realization coming? Então, por exemplo, um casal apaixonado, né? Eles se abraçam muito forte e eles se abraçam assim, eles não querem soltar aquele abraço. Que tipo de amor eles sentem? Que tipo de sentimento eles sentem? De doçura eles sentem? O que eles sentem no coração deles, né? And how long you can embrace each other, tightly hold to each other? E por quanto tempo eles conseguem ficar se abraçando assim bem forte? How long? Por quanto tempo? How long? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, not more than this. 1, 2, 5 minutos, não mais que 10 minutos. Huh? 30 seconds. He's saying 30 seconds. Ele está falando 30 segundos, já depois acaba. Then we have to say, no, I have to go back my home. Por exemplo, preciso I voltar para have to do casa. this way. Tem que ir ali. But one kinds of material happiness come. Mas dá uma Otherwise, felicidade. how possible this? How to say embracing kissing? Então, That is called the material happiness. Jarananda, that is called. então realmente, dá uma felicidade, se sente realmente uma felicidade material, né? De Arananda. Senão, como que eles vão ficar aqui, ali abraçando, se beijando? Realmente In dá uma this felicidade. material world, both bodies is what? Material. So, what can see Jarananda come? Então, nesse mundo material, o que acontece? O corpo do casal, assim, né? O amado e amante. O corpo dos dois é material. Material happiness, that is called Jara Sukha. E eles sentem essa Jara Sukha, essa felicidade material. This is good. Verdade ou não? But in transcendental Goloka Vrindavan, Radha Krishna, not this way. Not Jarananda, that is called Premananda. Mas no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, não é assim com Radha Krishna, não. Eles não experimentam Jarananda, a bem-aventurança material, mas sim Premananda? Premananda. Premananda. What kinds of Prema Sindhu, Premananda is there? Essa bem-aventurança do mundo divino. Que tipo de Premananda, esse prema, esse oceano de prema? So now you remember, Srimati Radhika, she asked to Krishna, give me this benediction. At the time, I will completely embrace your whole body and tightly hold you. Então lembre-se dessa bênção que Srimati Radhika pede para Krishna. Ela pede, eu quero ao mesmo tempo abraçar o seu corpo inteiro e abraçar assim bem forte mesmo, apertado. At the time possible. Naravati Lila not possible also. É possível fazer isso, um abraço completo do corpo de alguém nessa lila como um ser humano? Isso não é possível. Krishna told, okay, I will give, but how to give to you? How? Krishna falou para ela, tá, eu vou te dar essa bênção, mas como ele ia conseguir dar isso? Now coming in this way. Krishna, then Radha Krishna, they left that place, they also returned back their home. Krishna just give this benediction to Srimati Radhika. What benediction? Could you remember? At the time, Srimati Radhika asked them, at the time I will embrace your whole body, top to bottom. Her whole body. And your back, chest, legs, even from the toes, everything at a time. And every single part of the body, completely what? I embrace. Então lembre-se que Srimati Radhika recebeu essa bênção de Krishna. Krishna falou, tá, te deu essa bênção de que então, ao mesmo tempo, você, Srimati Radhika, ia conseguir abraçar Krishna completamente, totalmente, de uma vez só. O pé dele, o braço dele, enfim, o corpo inteiro de Krishna. Because if you promise something to give, you have to give. Porque se você promete para alguém que vai dar alguma coisa para essa pessoa, você vai ter que dar, tem que dar. This is true. You promised. Oh my God, now. 11. You promised, okay, I will give to you. You have to give. Ai meu Deus, já são 11 horas, né? Mas você prometeu que vai dar, tem que dar. You cannot cheat. Não dá pra você enganar. In the middle, little bit one story, actually not the same, but little bit one.
mundane story I tell to you. Então, aqui no meio, eu queria contar pra vocês uma história que, assim, não é igual, mas tem uma história mundana que eu quero contar pra vocês. India, there was one Sethji, very rich person, Sethji. Então, na Índia tinha um homem muito rico, que se chama, lá eles se chamam assim, um homem rico. He is very liberal, Ele era muito generoso, liberal. understand? Liberal, understand? Very open-hearted. Uma pessoa muito liberal, de coração muito aberto. Ele tem, And compassion to all the living entities. tinha compaixão por todo mundo, todos os seres vivos. If anybody asks and gives some money, he helps. Então, qualquer pessoa He que is vinha... not Maya. Então, esse homem rico, ele não era assim, pão duro. Então, se alguém chegasse pra ele pedindo dinheiro emprestado, ele emprestava o dinheiro mesmo. But he has one rule, if anybody asks some money, that time he tell, okay, go to my clerk. Então, mas Just write your name and fill up to, what is called? Form. Então, esse homem tinha uma regra, né? Esse homem rico. Quando ele ia emprestar dinheiro pra alguém, ele falava assim, tá bom, te empresto dinheiro, vai no meu assistente preencher 2 perguntas de um formulário. That means, if anybody asks, give some money, understand? So when you return back, this life or next life? Então, a pergunta, né, que era feita quando alguém, assim, vai querer dinheiro emprestado? Sim. Então, vai querer o dinheiro, quando que você vai pagar de volta? Nessa vida ou na vida seguinte? Do you understand? Entende? And those who are very poor people coming, and so Sethji give some money for my daughter's marriage ceremony. Então, quem era muito pobre, às vezes vinha, né, a esse homem rico e falava, ó, Sethji, por favor, dá um dinheiro para casar minha filha. Then Sethji told, okay, go to my clerk, you fill up the 2 papers, you return back this money, this life or next life. E aí o homem You rico... have to return back, this life or next life. Aí o homem rico falou, tá bom, então você vai ter que devolver o dinheiro, né? Mas vai lá no meu assistente, pergunta pra ele, fala pra ele se você vai devolver o dinheiro nessa vida ou na vida seguinte. Que ele vai escrever, né? Actually, those are very honest person think, okay, this life, and anyhow, I will return back this money. Quem era gente honesta mesmo falava assim, não, vou devolver o dinheiro nessa vida, de alguma forma eu vou pagar de volta. Then he signed and took money from the Sethji. Aí a pessoa ia, assinava e tal, e pegava o dinheiro do Sethji, do homem And those rico. who are cheater person, some people are cheating. Understand? Mas quem é tipo vigarista, tem gente que é assim, né? They don't want to return back nothing, and cheating money people. Não quer devolver dinheiro, não quer nada, quer enganar os outros, vigarista. So they thinking, who knows next life, this life, okay. Okay, next life, I return back. Que vida seguinte o quê? Só nessa vida aqui? Ih, tá, vou pagar de volta na vida seguinte. Understand? Next life means, who knows when you will die, who knows the next life. Próxima Everything will vida. forget, you forget, I will forget. Próxima vida, quem sabe da próxima vida? Você vai se esquecer da próxima vida, eu também vou me esquecer. That's correct. Atheist. This is the atheist philosophy. Mas, Who knows next life? When your body changes, everything will change. You will forget everything. então isso é uma filosofia ateísta, né? Que fala isso, né? Tipo, na próxima vida, o que a gente sabe da próxima vida, né? Você muda de corpo, esquece de tudo. So that means those are cheater. Cheating people. They are like, okay, Sethji, I will give you to return back. Which life? Next life. Sign. Okay, next life. Então quem era vigarista falava assim, de homem rico, sim, vou te pagar de volta na próxima vida. You understand the deep philosophy in our spiritual life also. You Mas- cannot cheat. Entendo que isso, na verdade, isso tem uma filosofia É. muito profunda que também se aplica à nossa vida espiritual. One life you have to pay one penny where you took. Não dá pra você enganar ninguém. Na verdade, cada dinheiro que você pegou, você vai ter que, em alguma vida, vai ter que pagar de volta cada centavo. You cannot cheat to anyone. Não é possível You enganar can ninguém. cheat to us, but you cannot cheat to Guru and Krishna. You cannot cheat. Você pode até enganar, tipo assim, parece que está enganando as pessoas desse mundo, mas você, na verdade, nunca consegue enganar Guru e Krishna. So now, that person, just I also told, 2 kinds of people coming. One is those who are very humble, honest, okay, this life I will be returned back. Those who are not giving, that's your next life. Então, como eu falei, dois tipos de pessoas vinham pegar dinheiro emprestado com esse homem rico. Quem era honesto mesmo dizia lá, escrevia lá, que ia pagar de volta na mesma vida, de alguma forma. Mas quem não ia pagar mesmo, não queria pagar,
já escrevia lá, vou pagar de volta na próxima vida. One day one thief came. He noticed, oh, very nice person, Sergi, very simple Sergi. So I can take money from him. Just write what? Next life, I will go, not this life. Aí um dia passou um ladrão e viu aquilo, né? Falou, ó, esse homem rico, esse Sergi é muito simples, né? Acho que eu também vou pegar o dinheiro emprestado com ele e vou dizer que paga na próxima vida. So that cheater, he told, Sergi, give some money. Sergi, what do, how much? Okay, 10,000 rupees. Aí aquele vigarista Or foi, 10,000 reais, okay. foi lá até o homem rico e falou, ah, eu quero pegar dinheiro emprestado. Tá bom, quanto? Sergi will go to my clerk and sign in the paper. Ah, eu quero 10 mil reais, tá bom. Vai lá no meu assistente então e escreve lá, né, assina o papel e tal. Then he signed. This is the false signs. Okay, next life I will return. Aí ele foi lá e tipo assinou assim uma assinatura falsa, assim, tá, próxima vida eu pago. Then he took lot of money, 10,000 rupees or 10,000 reais he took. Aí ele pegou bastante dinheiro emprestado, tipo 10 mil rupias, 10 mil reais. Then thief is thinking, why you not taking all his money from his, what is called? Safe box. Why? Aí o ladrão foi e pensou, quer saber, por que eu não roubo o cofre inteiro desse homem rico? No need to write next life, this life. Take everything. Nem precisa isso de, tipo, fingir que eu tô pedindo dinheiro emprestado e aí escrever que eu vou pagar na vida seguinte, nessa vida. É melhor pegar e roubar tudo de uma vez. So for this guy thinking, okay, next night time I will come. When Sergi everybody will sleep, then I will take out everything from his self. Aí o ladrão pensou assim, ah, então vou voltar aqui de noite e vou assaltar, né, o cofre dele e vou pegar tudo. Then thief is waiting. And Indian people, they are putting the cows, that is called Gosala. Gosala is cow shedding. E aí o que acontece? As pessoas ricas, né, ou, enfim, desculpa, as pessoas na Índia, geralmente elas têm perto das suas casas um curral, assim, onde elas mantêm as vacas. But that thief, he knows the language of the cows. E aí esse ladrão, né, ele estava esperando bem no curral, né, para dar um momento de assaltar. E esse ladrão, ele conhecia a linguagem das vacas. So waiting, midnight, he is waiting. E aí o ladrão When everybody sleep, then I will steal everything from the Sergi. Então o ladrão estava no curral esperando da meia-noite, esperando todo mundo dormir para poder assaltar o cofre do homem rico. So that thief is hiding with the cow shed, with the cows. Então o ladrão estava lá junto com as vacas escondendo no curral. Then one cow tell to another cow, hey, where you come from? Aí uma vaca perguntou para outra vaca assim, ei, de onde é que você veio? Then one cow told, I coming from the next village. Aí a vaca falou assim, ah, eu tô vindo daquela vila ali, da próxima vila ali, numa tal vila. Where you come from? That I come the other village. De onde você vem? Perguntou a outra. Eu venho daquela outra vila lá. Another cow said, why did you come here? Aí a outra vaca perguntou pra outra, por que você veio até aqui? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? That cow, did you know? Next life. Previous life. Previous life, I also told to the Sergi, next life I will return back your money. But I did not give. So now, punishment. Human body to come to which body? Cow's body. And giving milk for Sergi. With interest, now I'm giving everything to Sergi. Aí a vaca falou pra outra, sabe o que acontece? Na vida passada eu vim aqui, peguei dinheiro emprestado. Na vida passada eu peguei dinheiro emprestado com esse homem rico, com o Sergi, e falei pra ele que ia pagar na vida seguinte, né? Mas aí o que aconteceu? Por causa disso, porque eu disse, peguei e não paguei o dinheiro, eu como punição, eu perdi meu nascimento humano, nasci como uma vaca, e agora eu dou meu leite aqui para pagar minha dívida com juros para o Sergi, para o homem rico. Then Thief think that means next life I will become cow. Aí o ladrão pensou, ih, quer dizer então que na próxima vida eu vou ter que nascer como uma vaca? Then he thought, no need to money, then he ran away. Aí o ladrão pensou, nem preciso, não quero mais saber dinheiro, nem preciso do dinheiro. Aí foi embora. Actually, what is the conclusion, purport about this story? You cannot cheat to anybody. Externally you are cheating, but you cannot cheat to anyone. Just you are cheating yourself. That's Sanskrit word that is called Atma Vanchana. And Guru Govind Maharaj used this word, Atma
Vanchan, you are cheating yourself. You are not cheating others. Na verdade, a gente acha que engana os outros, mas na verdade a gente está enganando a nós mesmos, né? O Srila Gaura Govinda Maharaj usa esse termo, Atma Vanchana. Você acha que está enganando os demais, mas na verdade apenas engana a si mesmo. So now coming in the back, our Katha, Krishna is thinking, I promised to Srimati Radhika to give this. How Srimati Radhika completely, at a time, and whole body to embrace me. Então, voltando à história, Krishna havia prometido a Srimati Radhika que ela poderia abraçá-lo de uma vez completamente. Now Krishna is thinking, this the good time has come. Aí Krishna pensou, agora chegou a hora. I have to take Srimati Radhika's complexion. Eu preciso, né, pegar ou assumir essa compleição de And acordo com a cover my Krishna. whole body. E vou cobrir meu corpo inteiro com essa coisa. Understand? Then Srimati Radhika, see, taste my whole body at a time. E assim Srimati Radhika vai estar saboreando meu corpo inteiro de uma vez. Here Srimati Radhika's complexion is not even Srimati Radhika. So Srimati Radhika's she completely covered Krishna's whole body, top to bottom. Que a compleição de Srimati Radhika não há diferença entre a compleição dela, como da pele, e ela mesma. Então dessa forma Srimati Radhika ela envolve ou encobre Krishna de uma vez completamente. So in this way, actually Krishna he fulfills that yes of Srimati Radhika. Então na verdade assim Krishna está satisfazendo o desejo de Srimati Radhika. Then what happened? Maybe next time we'll tell to you. E o que aconteceu depois, talvez em outra oportunidade eu conto para vocês. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala 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 Bolo Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Banubhari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Banubhari Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai 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 Radha Rani ki Jai Diva Jaya Jaya Gora Chande Aroti Hare
बाजे घंटा बाजे बाजे करो गान घंटा बाजे करो गान सुरंगी घंटा बाजे और मरो जय नित्य कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्र वेदांत श्री श्री महाराज की जय नारायण श्री महाराज की जय केशव से प्रभुपाद की जय भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय गुरुदेव श्री महाराज भक्ति रखा सिद्धर्भ श्री भक्ति गोलपुरी श्री महाराज की जय प्रभान गुरुवर्ग की जय गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय राधा गंगा श्याम कर्ण ललिता विजय सुखी बिंद की जय जय रूपमंजरी मंजरी अनुमंजरी विलास मंजरी वनमंजरी सखविंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय महाअभिषेक की जय सचनंदन गौरी की जय अर्जुन नेम ठाकुर जी ओए बोला पोर्तुगीज राधारमन हैं राधारमन नहीं वो ठाकुर जी योर You give it the name. You give the name. Okay, रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी की रस बिहारी रासेश्वरी गुरु
वै प्रिया वै हेतवश्च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः वंशवश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरुराशि शरीरस बिहारी जीव की गौर प्रेमानंदी शादी की Shiradhana Swami ki! Jai! Shila Vinodeva ki! Que eu vou botar o suco já. Já pode. A Ancela disse, Tá. né? Não? A Ancela disse. Rapidinho. Dá de tocar, Ancela, que nem anúncio. De várias. Então, Such a yes, good. Haribol, ó, eu tô